Arbitragem nos contratos de consumo. Bom, gente, esse tema é outro tema que gera bastante controvérsia e que é bastante novo, inclusive. Abre para mim aí, no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 51, inciso 7º do CDC. Enquanto você está abrindo aí, eu vou te explicar. O artigo 51, ele traz um rol exemplificativo de cláusulas contratuais abusivas. De cláusulas contratuais que, ainda que previstas no contrato, ainda que sejam assinadas pelo consumidor, são nulas de pleno direito, ou seja, não têm efeitos válidos. E aí no inciso 7º, o CDC então vai prever que, vou ler para você, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 7º, determinem a utilização compulsória de arbitragem. Então o CDC traz aí uma vedação à utilização compulsória da arbitragem. Essa cláusula ela vai gerar muita discussão. Só que a doutrina começou a delinear que, na verdade, essa cláusula não pode ser interpretada como vedando a arbitragem nos contratos de consumo de uma forma geral, mas sim como vedando a imposição. Ou seja, o que se veda não é a arbitragem, pura e simplesmente, mas a imposição da arbitragem nos contratos de consumo. Por via de consequência, já dizia a doutrina, quando a arbitragem for instaurada com a anuência específica do consumidor ou pela sua própria iniciativa, não haveria problema. O procedimento arbitral seria plenamente válido. Eis então que no STJ, em julgado recente, a ministra Nancy Andrighi, em voto proferido no RESP 1.742.547, vou repetir para você anotar, RESP 1.742.547, a ministra Nancy Andrighi entendeu pela legalidade, ou seja, pela possibilidade de termo de arbitragem autônomo e posterior ao contrato de adesão. Ou seja, neste voto, a ministra Nancy Andrighi entendeu que desde que o termo de adesão à arbitragem seja celebrado de forma autônoma, dissociada do contrato principal e posterior, evidenciando-se, portanto, a anuência expressa, o consentimento do consumidor e a ausência de imposição, a arbitragem seria válida. Ou seja, a arbitragem não poderia ser imposta como condição para a celebração do contrato principal em si. Então, numa compra e venda, se colocar uma cláusula de arbitragem no contrato e se exigir do consumidor a anuência da arbitragem para comprar o próprio imóvel. Isso não poderia. Mas fazer-se um termo autônomo, com a possibilidade dele assinar ou não, independente dele comprar ou não o imóvel, né? Então ele comprou o imóvel e ele decide se ele quer resolver questões que possam surgir, problemas com a construtora perante a arbitragem ou não. Se ele tiver essa possibilidade de escolher, a arbitragem seria válida. Então o STJ trouxe essa posição doutrinária, reconheceu essa posição doutrinária recentemente para autorizar, então, para reconhecer a validade de arbitragens instituídas por vontade expressa do consumidor. Vou pedir minha equipe de apoio aqui para passar o slide para mim, o roteiro que eu preparei aqui. Então vamos lá, olha só. A terceira turma do STJ, então, por meio deste voto da ministra relatora, Nancy Andrighi, reconheceu, dirimindo aqui uma controvérsia que foi originada num contrato de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária na planta, ou seja, um consumidor que celebrou um contrato comprando uma unidade futura e aí teve um problema com a construtora e a construtora invocou então que o consumidor tinha celebrado com ela um termo de arbitragem, né, aderindo a uma arbitragem de forma posterior ao contrato e autônoma, num termo separado daquele contrato de compra e venda, e que aquela arbitragem não havia sido imposta ao consumidor. E o consumidor, apesar de ter se submetido inicialmente à arbitragem, ele procurou o Poder Judiciário questionando a validade do procedimento arbitral, arguindo então que teria havido ali uma nulidade da imposição da arbitragem, ainda que em termo autônomo. E aí veio a ministra relatora
e anotou no seu voto que o artigo 51 do CDC se limita a vedar, como eu falei para vocês, a adoção prévia e compulsória da arbitragem no momento da celebração do contrato, mas impele que, havendo consenso entre as partes, o procedimento arbitral seja instaurado. Ou seja, gente, o CDC, agora não só na visão da doutrina, mas na visão desse julgado recente do STJ, o CDC ele não traz uma vedação ao procedimento arbitral nos conflitos de consumo. Ele traz tão somente a previsão de que a arbitragem não pode ser imposta ao consumidor. Se ela for instaurada com consentimento expresso dele, com consentimento livre dele ou por iniciativa dele, ela pode acontecer. E aí é claro que isso vai ser analisado no caso concreto, mas o fato do termo de arbitragem ser autônomo, independente, separado, ter sido assinado separado do contrato principal em momento posterior, revelam aí, de certa forma, todos os indícios de que a vontade do consumidor foi livre. E não pode ele depois, por uma insatisfação dentro do procedimento arbitral, pretender voltar atrás e querer submeter o caso ao Poder Judiciário. Pode passar para mim, gente, por favor? E aí eu trouxe um trechinho aqui para vocês do voto da ministra Nancy Andrighi nesse caso. Abre aspas. É possível a utilização da arbitragem para a resolução de conflitos originados de relação de consumo quando, primeiro, anote aí, não houver imposição pelo fornecedor, bem como, segundo, quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor. Então, dois requisitos, gente, não pode a arbitragem ser imposta pelo fornecedor e deve a realização do procedimento arbitral partir do consumidor. Não é que necessariamente deva ser o consumidor quem procure a arbitragem, mas ele deve, ao menos, concordar no momento da instauração, concordar no momento da escolha pela arbitragem expressamente. Você não pode presumir que o consumidor concordou, você não pode simplesmente colocar uma cláusula no contrato originário e porque ele assinou o contrato de adesão, presumir que ele concordou com a arbitragem, porque não pode haver ali a imposição. Então esses são critérios que te ajudam no caso concreto a analisar se a vontade do consumidor foi livre e, portanto, a arbitragem é válida, né? Pode se obrigar o consumidor a submeter à arbitragem, ou se a vontade dele foi compulsoriamente firmada, se ele foi obrigado a ir para a arbitragem. E aí, ainda que haja cláusula contratual, essa cláusula é nula e o consumidor tem o direito de exigir aí ir para a jurisdição normal e ir para o Poder Judiciário. Muito bem. Para a jurisdição normal que eu digo, gente, né, Poder Judiciário. A arbitragem também é uma jurisdição privada, estou dizendo ir para a jurisdição comum, que a gente conhece mais que a pública, né? Muito bem. E aí, então, a decisão da ministra relatora foi adotada de forma unânime e, com isso, o STJ reconheceu em decisão recente, mais uma vez, afirmou aí o que a doutrina dizia, né? Digo mais uma vez o que a doutrina já vinha dizendo, que desde que seja livre a vontade do consumidor, a arbitragem pode ser usada também nos contratos de consumo. Tá bom? Beleza? Agora vamos para o terceiro tema.